Mitos e verdades sobre atendimento com Pilates por duas fisioterapeutas que atuam há mais de 20 anos na área. Eu sou a Elisa. Eu sou a Bia. A gente tem uma clínica no interior de São Paulo, a Harmônica Pilates, há mais de 20 anos. E a gente também ensina outras instrutoras a aplicar Pilates na reabilitação e no condicionamento físico. Ou seja, mesmo que você não seja aqui da nossa cidade, você vai poder encontrar uma profissional que atende da mesma maneira que a gente na sua cidade. Esse vídeo faz parte do AM Talks, um projeto das Marias que reúne especialistas mulheres de diferentes áreas para conversar com outras mulheres e compartilhar informações importantes sobre o cotidiano feminino. Hoje a gente quer falar sobre alguns mitos e verdades que envolvem não só o Pilates, mas o fortalecimento feminino no geral. Principalmente quando a gente fala sobre hérnia lombar, osteoporose, envelhecimento e longevidade saudável. Porque se tem uma coisa que a gente escuta muito no consultório mas é que eu tenho hérnia, então eu não posso fazer esforço. Eu tenho osteoporose e morro de medo de cair. Eu já faço musculação, então no Pilates eu só quero alongar. E a verdade é que muitas dessas ideias acabam afastando as mulheres justamente daquilo que mais podia ajudar elas a envelhecerem bem, o fortalecimento. Vamos lá, começando pela hérnia. Uma coisa importante que todo mundo tem que entender é que nem sempre a dor vem da hérnia, tá? Tem gente com hérnia sem dor, tem gente com dor sem hérnia. Então, o exame sozinho não vai explicar tudo. Mas o que a gente percebe muito na prática é que mulheres que têm dor lombar geralmente têm um quadril fraco. A gente fala que o quadril é o alicerce da coluna, como se a coluna fosse um prédio bem alto que precisa de uma sustentação embaixo para conseguir ficar em pé mesmo. Quando você não sustenta bem essa base, o tronco, a coluna, eles começam a compensar. E é isso que piora essa sensação de dor. Então, às vezes a pessoa vai passar anos tratando a lombar sem saber que ela precisava era fortalecer o glúteo para ficar mais firme, ter mais sustentação, para a coluna ter estabilidade. E tem muito profissional que ainda não tem essa visão atualizada. E a maioria das alunas que chegam aqui, elas vêm com medo de movimentar a coluna, porque elas acham que isso vai piorar a dor. E quanto mais forte o corpo fica, menos dor elas passam a ter. E quando a gente fala de osteoporose, existe também uma confusão muito grande. Muita gente tem medo do esforço porque acha que vai quebrar. E já ouviu falar que para fortalecer o osso precisa de impacto. Só que de cara pensa no impacto da corrida, do pé batendo no chão, e também fica com medo de correr. Só que o principal estímulo para o osso fortalecer, ele vem da contração muscular, do impacto do músculo sobre o osso. A pressão do músculo no osso é que faz calcificar mais osso. Então sim, você precisa desenvolver músculos para manter seus ossos saudáveis. E não, isso não significa que você vai ficar muito musculosa. Tem muita gente com muito medo do treino de força porque acha que vai ficar deformada, musculosa demais. Mas a verdade é que força é proteção. Proteção para a coluna, para os ossos, para as articulações e principalmente independência. E tem outra coisa que a gente sempre escuta aqui. Mas eu já faço musculação, então eu só preciso fazer pilates para alongar e ganhar mais mobilidade. E claro, a gente não consegue garantir que todo Pilates funcione dessa forma, mas dentro do método Harmônica, que é o método que a gente aplica e que a gente ensina para as nossas alunas instrutoras, a gente trabalha muito qualidade de contração. Porque não adianta só movimentar peso. O cérebro precisa entender que está tendo um estímulo real de construção muscular para que isso aconteça. Sem isso, a musculação pode também virar um balanço de peso. Ao mesmo tempo, a gente também precisa que as articulações estejam livres para esse fortalecimento acontecer da forma certa. E o Pilates ajuda muito nisso, porque ele é um ambiente mais controlado, com mais orientação, com mais consciência corporal e que a gente faz um ajuste fino de movimento. Então, muitas vezes a mulher começa a fazer Pilates, ela aprende a ativar melhor o corpo, melhora a consciência corporal, melhora a estabilidade, melhora sim a mobilidade. E isso deixa inclusive a musculação mais segura depois, porque o corpo começa a responder de forma mais automática e mais organizada quando ele precisa fazer um esforço maior. Para muita mulher, inclusive, a resistência das próprias molas do Pilates já é suficiente para gerar fortalecimento. A diferença está muito mais em como o exercício é aplicado do que necessariamente no aparelho ou no peso do corpo em si. Porque no final das contas, a verdade é uma só. Se você quer envelhecer com autonomia, independência, segurança e qualidade de vida, você precisa ser forte. E o Pilates pode ser justamente esse caminho mais seguro para as mulheres que não gostam de musculação, que têm medo de se machucar ou que querem complementar os treinos de força que elas já fazem na academia.
Então, se você não quer dar trabalho para ninguém mais para frente, ter autonomia e independência por muitos e muitos anos, vivendo bem, você precisa ser forte. Então, se você ainda não faz exercício de força, o recado é: comece agora. Se precisar de mais orientação, você pode conversar com a gente pelo Instagram, @harmonicapilates. Até mais!